Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou Sadraque Oliveira, você está aqui no canal Orando no Espírito. Todos os dias, 7 horas da manhã, trazendo um devocional e uma oração para começarmos o dia na presença do nosso Deus. Se você está chegando aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo. Lembre de deixar o seu like agora no início do vídeo para não esquecer depois. E também é muito importante a sua interação aqui nos comentários para o crescimento do canal. Hoje continuaremos destrinchando Tiago capítulo 4. A nossa reflexão da palavra de hoje será em Tiago capítulo 4, os versículos 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Vejamos, o Senhor aqui usa um termo muito pesado, nos chama de adúlteros, de traidores, quando a gente quer ser amigo do mundo. E aí ele completa, por acaso a palavra de Deus é mentirosa quando fala que o Espírito de Deus tem ciúme de nós? Às vezes é muito comum a gente vender os nossos princípios. Começa quando a gente não quer desagradar, sabe? Aquela questão que a verdade dói. E muitas das vezes quando a gente gosta de alguém, a gente não quer machucar a pessoa mesmo sabendo que a verdade machuca, mas liberta. E aí às vezes a gente começa nesse ponto. Eu não vou falar para ele, para ela que isso está errado, que isso vai dar problema, para não magoar, para não causar confronto, para não causar uma confusão. E aí a gente começa assim, eu não vou confrontar o erro, eu não vou me posicionar. E aí, partindo disso, a gente não defende a verdade e, ao não defender a verdade, a gente já está compactuando com a mentira. E isto é algo que a gente não gosta de pensar, a gente finge que não é assim. A partir do momento que você vê uma situação, poxa, Sadraque está tomando um direcionamento no negócio dele que, rapaz, se ele continuar assim, os clientes vão fugir de lá. Ele mudou uma coisa lá, estava tudo indo bem, mas ele mudou uma coisa no cardápio e todo mundo tá fugindo lá do restaurante dele. E aí, ao invés de você falar comigo, não, mas eu não quero perder a amizade, ele pode não gostar. E aí você prefere deixar as consequências acontecerem. A palavra de Deus fala que quando a gente vê uma oportunidade de fazer o bem e não faz, a gente já comete pecado. Se negar de fazer o bem, de praticar o bem, já é pecado. E aí, quando a gente se vende para ser amigo do mundo, a gente acaba traindo o nosso Deus, o Espírito Santo que há em nós, que defende a verdade. E é interessante que esses dias eu estava me questionando, porque no ambiente cristão, no ambiente da igreja, que não deveria acontecer isso, veja, o conselho é, você quer ser amigo do mundo e você desagrada a Deus, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E onde começa a amizade com o mundo? Quando a gente deixa de defender a verdade. Meu amigo está com a prática contra a palavra, mas eu não vou falar para ele, não vou repreender ele com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Olhe, essa sua prática, pelo que eu creio, vai levar você para o inferno. E eu quero ver você no céu, então eu preciso te alertar que você, pelo que eu aprendi, pelo que eu conheço de Deus, essa sua prática vai para o inferno. E eu quero que você vá para o céu comigo, entende? E aí, esses dias eu estava pensando que hoje, mesmo na casa de Deus, no ambiente cristão, no ambiente denominacional, a gente também não se posiciona. A gente tem medo de falar com os nossos irmãos uma situação, às vezes mesmo um irmão querido, um irmão que você tem uma intimidade,
determinados assuntos a gente não gosta, tem medo de conversar. E ontem eu me questionei muito vendo uma situação de um irmão muito querido que eu fiquei me questionando o porquê a gente tem tanto medo de falar a verdade, mesmo no ambiente da igreja. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente para de defender a verdade, a gente se aproxima do mundo. E isso ocorre mesmo na casa de Deus. Às vezes a gente está na igreja e vê nossos irmãos ter posturas erradas. Às vezes nem é uma questão errada. Sabe aquela situação? Você poderia ser melhor se. Sabe que você falou bem, mas você poderia ser melhor se usasse um exemplo, usasse uma parábola, usasse uma aplicação. Faltou isso, sabe? Às vezes você tem um irmão que tem um jeito de falar que tem uma linha de raciocínio boa, mas, por exemplo, ele demora para construir o raciocínio. Aí daqui que ele construa o raciocínio, ele vai lá no Japão, volta para começar a linha dele. Nem a concluir, é só o início, ele vai puxando, puxando. Então, às vezes o conselho é bom, mas veja, a volta ao mundo tira o gosto, você está entendendo? E a gente às vezes vê isso, você gosta da pessoa, você sabe que o conselho é proveitoso, mas deixa de ter mais proveito pela volta, sabe? Ou às vezes a repetição, aquela pessoa que fala e repete, e repete, e repete. E a gente tem vergonha de falar. Então, hoje a gente às vezes na casa de Deus está fazendo amizade com o mundo. Então devemos ter cuidado. O Evangelho é a verdade. Não negocie com a verdade. Você não vai ser o estúpido. Olha, eu só falo a verdade. E em nome da verdade você vai ofender, machucar. Poxa, seu amigo tem um comportamento errado, seu colega. Olhe, eu te amo. Eu quero ver você no céu. E por isso eu preciso te aconselhar a não fazer isso. Poxa, irmão, o irmão fala bem das coisas de Deus, mas pode ser melhor. Então, a gente precisa falar a verdade com amor, com carinho, da melhor maneira possível, mas se negar a falar a verdade é amizade com o mundo e é uma traição contra o Espírito Santo de Deus que há em nós. E é difícil. Ontem eu fiquei mais de uma hora remoendo uma situação que eu tinha que ter falo, mas a vergonha, aquela coisa, né? Principalmente quando está no ambiente diante de alguém que tem mais tempo que você em uma função, e aí tem essa questão, né? O tempo, né? Muita gente, o tempo pesa para ouvir um conselho, né? Paulo chega no Evangelho, ele é novo no Evangelho, ele tem bagagem da lei, tudo bem, mas ele não tem medo de repreender Pedro, né? E Barnabé também não tem medo de repreender Paulo. Mas às vezes hoje nós criamos na igreja, em todas as igrejas, os intocáveis da fé, os santos dos santos da nossa igreja, da nossa denominação. Esse eu não posso falar, aquele eu não posso aconselhar. Não, ele é santo, ele não erra, ele não falha, ele é a quarta pessoa da Trindade. E a gente vai santificando, beatificando, idolatrando pessoas que no fim, às vezes por essa exposição, acaba que eles mesmos se perdem por não ter alguém para puxar a orelha. Rapaz, você tem certeza que aquilo você fez certo? Você tem certeza que naquilo você agradou a Deus? Então, não podemos deixar de nos posicionar. É engraçado a palavra de Deus, né? Eu comecei a ler essa passagem e pensando mais na parte do mundo, né? Que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas, mediante o que aconteceu comigo ontem, o Espírito Santo de Deus me trouxe isso, né? Que na igreja nós estamos fazendo amizade com o mundo quando negamos a verdade. Gostaria que você deixasse aqui a sua opinião, a sua interação,
Se você já viveu essa situação de querer aconselhar alguém, mas tem a vergonha, tem o peso, poxa, às vezes, né, é alguém que está no corpo ministerial ou em um cargo que tem aquele peso, anos, décadas naquela função, e a gente fica constrangido de aconselhar, mesmo para o bem, sabe? Mesmo para o bem, às vezes nós temos vergonha de aconselhar os nossos irmãos. Quem dirá em uma situação mais pesada. Mas vamos orar para que o Senhor nos ajude a nos posicionar em não sermos amigos do mundo, como no conselho primário, né, de se aproximar das pessoas que não querem um conserto com Deus, e a gente, para ficar perto delas, nega nossos princípios, mas também sabendo que na casa de Deus a gente faz amizade com o mundo quando a gente nega a defesa da verdade. Cristo é a verdade, é a única verdade, e é por isso que o Evangelho é tão odiado. A gente não deixa... tem outra opção. Ou é Cristo, ou é nada. E nós precisamos defender isso. Então, oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, começando mais um dia meditando na Tua Palavra, Senhor, e como Tua Palavra é maravilhosa em nos ensinar, que às vezes a gente vai fazendo a aplicação da Tua Palavra e ela se renova, ela se revela algo mais, e como, Senhor, na Tua casa, no ambiente da igreja, a gente faz amizade com o mundo. Ó Senhor, nos ajuda a com prudência, com humildade, com amor, sermos mais verdadeiros com os nossos irmãos. Que a gente pare, Senhor, de ir na Tua casa, sorrir pela frente e falar mal pelas costas. Abraçar pela frente e rir pelas costas. E às vezes, Senhor, são pessoas até queridas, que a gente gosta, que a gente quer bem, mas por não ter uma abertura, a gente fica ali naquela situação, na frente não fala, mas quando vira as costas, tá todo mundo comentando aquela situação, mas ninguém comenta, sabe? Às vezes a gente vê a pessoa com a gravata torta e passa o culto todo com a gravata torta e a gente não avisa, uma gola da camisa levantada e a gente às vezes não avisa. E isso se aplica a tantas coisas, Senhor, que a gente não conversa, não defende a verdade. E o Evangelho é isso. A gente precisa defender a verdade. E a gente te pede nesta oração, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a defendermos a verdade, mesmo que doa, mesmo que machuque, que nós não busquemos conversar com as pessoas para machucar, não. É para edificar, para admoestar, para que nós caminhemos juntos para o céu. Mas, Senhor, entendendo que se a pessoa não quiser ouvir o conselho para o bem, que a gente faça a nossa parte de sincero coração. Nos guarda de um mau conselho, de um conselho soberbo, de um conselho, né, enviesado, mas nos ajuda a aconselhar com amor, carinho, para que assim caminhemos todos juntos, um ajudando o outro, para alcançarmos a salvação. Vem conosco neste dia, Pai, nos guarda, nos livra, nos abençoa, nos dá sede de Te buscar, de Te adorar, de Te glorificar e de estar constantemente aos Teus pés. Abençoa nossa família, abençoa nossa saúde, abençoa tudo que formos fazer, que a Tua mão esteja em nossa vida. Essas bênçãos Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom começar mais um dia com você na presença do nosso Deus. Terminando esse vídeo, te lembrando com muito carinho que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não deixou o seu like ainda no vídeo, deixe o seu like agora. E para demonstrar que você chegou aqui no final do vídeo comigo, comente: Pai, me ajude a falar a verdade com carinho. A gente precisa aprender isso. Pai, me ajude a falar a verdade com carinho e com coragem também. Se você gostou bastante, compartilhe com seus contatos para que mais e mais pessoas se juntem em nossa unidade de fé ao Senhor Jesus.
Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te encha de fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique na santa paz de Deus.